Agora vamos lá, nós, para a página 83, vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar, tá, pessoal? Pessoal, além da gente falar, né, eu vou ler aqui e explicar melhor assim. Um sistema planetário é um conjunto formado por estrelas, ao redor da qual gravitam planetas, planetas anões e outros corpos celestiais. Não, isso que a gente não precisa disso aqui. Tá, sistema solar. Além da Terra, né, que circunda, né, o Sol, né, circunda o planeta, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, tá? A distância da Terra em relação ao Sol é em média a 150 milhões de quilômetros. Então a Terra, ela é o terceiro planeta mais próximo, né, do Sol. Lembrando que os outros dois mais próximos, nós temos outros dois que são mais próximos do Sol aqui que nós vamos ver. Então a Terra, ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Lembrando que existem dois antes dele, nós vamos ver agora há pouco. E a distância entre a Terra, né, e o Sol são de 150 milhões de quilômetros. O livro de vocês fala assim, ó: a distância da Terra em relação ao Sol é muito importante para a existência de vida no planeta. Por que Daniele, que então a distância da Terra para o Sol ela é de grande importância para a vida no planeta? Pessoal, dependendo do astro, se ele estiver mais próximo ou mais distante da Terra, ou nós morreríamos queimados, ou nós morreríamos de frio, tá? Então esse é o real motivo da distância, tá, entre a Terra e o Sol para a existência nossa no planeta, tá? O livro de vocês até cita assim, ó: se ela tivesse mais próxima, porque aqui nós temos, ó, 8, né? 8 planetas próximos ao Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 planetas próximos ao Sol. E aqui vocês vão ver o porquê da diferença, né, de o Sol ele estar distante, né, da Terra. O livro de vocês fala assim, ó: se ela, que é a Terra, estivesse mais próxima, quem tem o livro olha na página 83. Como Mercúrio ou Vênus, vocês podem olhar que na parte superior, na parte de cima, nós temos os planetas Mercúrio, Urano, Vênus e Netuno. Quais deles estão mais próximos ao Sol? Mercúrio e Vênus, né? Na parte inferior, que é a parte de baixo, nós temos os planetas Júpiter, Terra, Marte e Saturno. Qual deles está mais próximo ao Sol? A Terra e Marte. Perdão, né? Nós temos aqui Júpiter e Marte. Perdão, é Júpiter e Marte. São os mais próximos da Terra. Então, o que acontece? Aqui fala, ó: se ela tivesse mais próxima, como Mercúrio ou Vênus, o calor seria excessivo e provavelmente toda a água dos rios e do oceano evaporaria. Então, o que acontece? Se a Terra ela estivesse próxima do Sol, como esses outros planetas aqui, ó, como o Mercúrio e o Vênus, as águas dos rios e oceanos evaporaria. Caso contrário, se essa distância fosse maior, como a de Marte e Júpiter, olha para vocês verem, Marte e Júpiter têm distância do que? Maior também do Sol, né? O frio seria tão intenso que toda a água ficaria permanentemente congelada. Então, o que acontece? Precisa haver, né, planetas que precisam ficar distantes e outros precisam ficar mais próximo de onde? Do Sol. Então, a Terra ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Antes do planeta existe quais são os que são mais próximos do Sol? Marte e Júpiter, né? São os outros planetas que são mais próximos do Sol, tá? Então, é isso.
Vamos lá para a página 84, vamos falar dos planetas anões, planetoides, cometas, satélites naturais e meteoros. Que é isso, tia Dani? Esses planetoides, cometas, satélites naturais, o que significa isso, tia Dani? Cometas, satélites naturais, meteoros, eles se enquadram em astros planetoides. Mas primeiro vamos falar dos planetas anões, tá? Vamos voltar aqui. Nós temos 8 tipos de planetas, pessoal. Nós temos Mercúrio, nós temos Urano, nós temos Vênus, nós temos o Netuno, nós temos o Júpiter, nós temos a Terra, Marte e Saturno. 8. Era para ser 9, porque era para incluir o Plutão aqui. Por que o Plutão não está aqui, tia Dani? Porque ele foi desencadeado em um planeta melhor e ele saiu fora. Então, a princípio, nós temos 8 planetas, que são esses que estão no livro de vocês, na página 83, eu acabei de falar. Planetas anões, tá? Até 2006, Plutão, que eu acabei de falar que era para estar lá e não está, aqui vocês vão entender por que ele não está lá e não é considerado um planeta mais, era considerado o 9º planeta do sistema solar, o mais distante do Sol, se ele estivesse lá. Mas, com a descoberta de outros astros de tamanho equivalente, eles descobriram outros astros, como a Sedna, tá? Também pode se chamar de Sedna ou Ceres, que eram do mesmo tamanho que o Plutão, e com essa descoberta eles viram que são planetas bem menores, né? E que gravitavam ao redor do Sul. E aí eles tiraram o Plutão, tiraram essa classificação do Plutão de sistema solar, né? Como astro lá. E classificaram ele como planeta anão, o Plutão. Então, o livro de vocês fala uma nova categoria de astros. Os planetas anões podem ser menores do que os planetas e maiores do que os platenoides. Nós já estudamos sobre planetas. Vamos voltar aqui? Nós já estudamos sobre planetas, certo? Então, dentro de planeta se enquadra o sistema solar, né? Se enquadra os 8 planetas, né? E aí o Plutão ele já não faz parte aqui mais, por quê? Porque ele se enquadra em planetas menores, que são chamados de planetoides, que são o quê? Planetas menores, tá? Então aqui na página 84 do livro de vocês mostra a Sedna, que também pode ser chamada de Sedna ou de Ceres, e o Plutão. Eles têm diâmetro, podem olhar que eles têm diâmetro menor do que os outros, né? Do que Mercúrio, Júpiter, esses outros, Saturno, que nós estudamos aqui agora há pouco, e ele é considerado um platenoide. O livro de vocês fala assim: além do Sol e dos 8 planetas que gravitam ao redor dele, que é Mercúrio, Urano, Vênus, Netuno, Júpiter, né? Terra, Marte e Saturno, existem ainda outros astros do sistema solar, que é chamado de platenoide, porque tem planetas menores, os cometas, que nós vamos estudar, satélites naturais e os meteoros. Então, satélites naturais, meteoros, cometas e platenoides são o quê? Planetas menores, tá? Os platenoides também são conhecidos como asteroides. Asteroides vem de quê? De astro menor, tá? O que significa asteroides, pessoal? São minúsculos planetas que giram ao redor do Sol. A maioria deles possui órbita situada entre eles, tá? Já foi comprovada a existência de aproximadamente 15 mil asteroides. O que é asteroides? São minúsculos planetas que giram ao redor do Sol. Então, já foi, né, comprovada a existência de 15 mil minúsculos planetas que giram ao redor do Sol,
mas é provável que exista um número muito maior ainda do que esses 15 mil minúsculos planetas que circundam o quê? O Sol, né? Então, o asteroide é isso, né? Minúsculo planeta que gira ao redor do Sol. Cometas. Cometas também fazem parte de onde? Dentro dos platenoides, né? Os cometas, pessoal, eles têm formatos, né? Eles são astros que formam gelo e formam rocha de pequeno tamanho, pequena dimensão. E essas rochas, esses gelos, eles giram ao redor do Sol, tá? Existem 3 formatos de cometas. Existe o formato núcleo, o formato cabeleira ou coma e o formato cauda. Qual que é a diferença deles? O núcleo ele tem parte central e sólida. O cabeleiro ou coma é uma espécie de nuvem ou gases que envolve o núcleo, que foi o primeiro que eu falei, a primeira parte do cometa que eu falei, e a cauda. O que significa a cauda? O rastro deixado pelo cometa, constituído por gases e partículas de poeira. Então, o cometa ele tem 3 partes: núcleo, cabeleiro ou coma e cauda, tá? E o cometa ele é formado por gelo e rocha de pequena dimensão que fica onde? Gira ao redor do Sol.